Olá pessoal, como vão todos? Mais uma vez juntos aqui no meu canal, Cult 1966. Por favor, aquele pedido de sempre, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe e ajude a gente a divulgar o canal e os vídeos também. Hoje, seguindo a série, o meu livro predileto, né? Estou aqui com o Pedro. O Pedro é da família. Então, gente, a gente não está quebrando o isolamento social, não. Nós estamos há várias semanas aqui junto. Está me dando a honra de hospedá-la aqui na minha casa, junto com a minha filha. E a gente já está há vários dias aqui junto, né? O que tem sido bom, a gente tem debatido a respeito de livros. E eu aproveitei essa oportunidade aqui juntos para a gente gravar vídeos, né? O Pedro ele tem uma formação muito interessante. Ele é formado em Sociologia, Ciências Sociais e tem um doutorado em Ciências Políticas e dá aula também, dá aula numa universidade lá em Brasília. Então eu vou aproveitar esse conhecimento dele a respeito de Ciências Sociais. Nós vamos apresentar o livro favorito do Pedro. E assim, aproveitando essa semana, o autor do livro, que é o Karl Marx, completaria 202 anos se ele fosse vivo. Ele faleceu em 1885. E assim, aproveitando essa semana, eu vi uma coisa interessante, falando sobre o momento que a gente está vivendo, onde o presidente da República saiu com um grupo de empresários, cruzou a Praça dos Três Poderes e chegou ao Supremo Tribunal Federal. Então, cercado de empresários. E eu pensando assim, será que ele faria o mesmo caminho cercado de trabalhadores? Eu li uma frase do presidente do PDT, que ele disse que o trabalhador não está representado nesse... Todos têm representantes, menos o trabalhador. E também, voltando ao passado, um dos primeiros atos do presidente da República foi acabar com o Ministério do Trabalho. Então, o trabalhador não está representado nesse governo. E lembrando que a obra do Karl Marx, um autor tão polêmico, tão atacado e tão demonizado por pessoas que nunca leram Karl Marx, eu pensando, é hora da obra de Karl Marx ser divulgada ou ser apresentada, né, por pessoas que realmente leram Karl Marx. Então, aproveitando esse momento, nós vamos falar sobre um livro do Karl Marx, né, o livro predileto do Pedro, se chama O 18 Brumário, de Luiz Bonaparte. Em primeiro lugar, Pedro, eu queria que você falasse sobre a biografia do Karl Marx, esse pensador tão polêmico que desperta ódio e amor, né, das pessoas, e a maioria das pessoas não conhece. Obrigado, Carlos. Primeiro eu queria agradecer o convite da gente estar aqui podendo ter esse debate, né, nessa semana que o Marx completaria 202 anos de idade, para comentar sobre uma de suas obras, né? O Marx ele é um dos autores mais importantes da sociologia. Ninguém faz sociologia, ninguém faz ciências sociais sem passar pelos pensamentos desse autor, né? Ele foi um pensador muito importante na época dele. Até o Marx, ele nascer e existir, você tinha praticamente em toda a filosofia, em toda a história, em toda a economia, uma única ideia, de que o capitalismo era algo natural e de que ele representava um progresso da humanidade, né? As relações de produção, a forma capitalista, tudo isso representava o progresso do ser humano, o progresso da humanidade. E o Marx foi o primeiro a desmentir essa ideia, né? Ou pelo menos a propor outras ideias ou outras formas de organizar tanto a produção quanto a própria sociedade.
E aí ele tinha uma ideia muito particular sobre como que a história caminha, né? Sobre como que a sociedade está organizada e o que está por trás das coisas, né? O Marx, por que ler Marx hoje? Por que discutir Marx hoje? Né? O Marx ele é um autor que ele nos ensina a não ver as coisas pela superfície, não ver as coisas pelo que está aparente. Né? O Marx ensina a gente a ver o que está por trás do sistema, as relações que estão por trás, as coisas que acontecem que a gente não consegue ver. Né? Então, e toda a análise que ele faz da sociedade, em especial do capitalismo, é um pouco essa lógica de tentar ver as coisas por trás, tentar ver o que está movimentando, o que está mobilizando os atores a agirem daquela forma. Né? E para o Marx, então ele é a principal corrente que vai contrariar essa ideia que a sociedade tinha lá no século XIX, de que o capitalismo e o progresso capitalista resultado da Revolução Industrial representava o progresso da humanidade, né? E ele vai falar, olha gente, na verdade não é nada disso. Na verdade, por trás das indústrias, por trás das linhas de produção, por trás do trabalho moderno, por trás desse mundo urbano industrial, existem relações de dominação que são muito perversas. Né? Existe uma classe dominante que explora uma outra classe de trabalhadores que não tem outra escolha senão vender o que lhes é mais caro, que é o trabalho. Então o Marx ele vai criticar muito toda a dinâmica capitalista, e a crítica dele, por mais que ele seja um autor lá do século XIX, o Marx foi um dos poucos autores ou pensadores que conseguiram desmembrar todo o funcionamento da mecânica capitalista, de como que funciona as relações de exploração, de onde vem a riqueza, de onde vem o lucro, por que ele fica concentrado na mão de poucas pessoas, enquanto a maioria das pessoas trabalha somente para sobreviver. Né? Então, para o Marx, a sociedade, não só hoje, como a sociedade de todos os tempos, ela é uma sociedade caracterizada por classes sociais. O que são classes sociais? Uma classe que é proprietária dos meios de produção ou das indústrias ou o que ele chama do capital, e outra classe que vai ter que trabalhar para quem é dono. Né? Uma ele chama de burguesia e a outra ele vai chamar de proletariado. Então ele é um autor paradigmático, muito importante. Né? Eu costumo dizer para os meus alunos que ou você ame o Marx ou você o odeie, e ele é um autor que desperta emoções muito fortes nas pessoas, né? Mas você, amando ou odiando, é inegável a influência e o peso histórico que ele teve na história da humanidade. Né? O século XX todo foi baseado, marcado pelas ideias dele, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, onde o mundo ficou dividido geograficamente, de um lado os países liberais, Estados Unidos, Inglaterra, e do outro lado todos os países que passaram pela Revolução Russa, que foram influenciados pela Revolução Russa, os partidos da União Soviética. E influenciou revoluções populares, né? Por exemplo, numa pequena ilha chamada Cuba, que causou um barulho muito grande no mundo na sua época, e até hoje influenciam partidos políticos, influenciam governos, influenciam ideologias que têm algo em comum. Né? Por mais que o marxismo tenha ganhado várias vertentes e vários ramos de discussão, elas têm algo em comum, que é a questão de que existe uma classe exploradora e uma classe que é explorada, né? E de que o sistema capitalista ele é um sistema perverso, tá? E é um sistema que não resolveu a desigualdade social, né? Na verdade, ele só acentuou a desigualdade social e mudou um pouco as máscaras, né? Antes ficava muito na mão dos reis, na mão do domínio da igreja, e agora está na mão de uma classe política e econômica muito importante, que o Marx vai caracterizar como sendo a burguesia. Então, ele é um autor muito importante. Né? É preciso debruçar um certo tempo da sua vida para ler e tentar entender os conceitos dele, que muitas vezes são conceitos um pouco abstratos e de difícil assimilação, por isso que é tão importante que as pessoas leiam Marx. Né? Talvez ele seja o autor menos lido e mais discutido da história. As pessoas discutem sem nunca terem lido nem a capa de um livro dele. Né? Eu acho que isso é um perigo. E eu acho que por isso que é tão importante esses debates, essas discussões, para que a gente traga
tente desmistificar um pouco as correntes, né? É uma corrente teórica, uma corrente histórica muito importante. Só um detalhe, né? Proletário vem de prole, né? Significa filhos, né? Porque os trabalhadores da época de Marx tinham muitos filhos, né? Por isso que ele chamava proletário, né? Então é isso. Eu queria que você falasse um pouco a respeito do livro, O 18 Brumário, de Luiz Bonaparte. Quando foi escrito, por que foi escrito. Detalhes aí a respeito do livro, por favor, Pedro. Certo, vamos lá. O Marx ele tem uma produção bibliográfica muito grande, né? Ele produziu vários livros. O grande livro... Você poderia citar alguns livros do Marx aí para as pessoas anotarem depois, buscarem comprar ou adquirir aí? Hoje tem, através da internet, tem muitos livros que você baixa através de PDF, né? Praticamente toda a obra do Marx você encontra aí, tem sites que liberam esses escritos aí, né? Porque é importante, né, para você sair desse marasmo aí, dessa lama de ignorância que tem submergido principalmente a sociedade brasileira, com conceitos aí ligados ao marxismo, como inventaram agora uma história de marxismo cultural, e todo mundo que diverge, por exemplo, do governo comunista. Inclusive nós estamos correndo o risco de tomar o nome de comunistas, né, esquerdopatas, essas coisas vulgares que as pessoas aí falam aí, nas redes sociais e atacam umas às outras, realmente um mundo de ódio, né? Mas eu queria que você falasse um pouco aí a respeito do livro e citasse aí algumas obras aí do Marx aí, por favor, Pedro. Certo. A bibliografia do Marx é muito extensa, né? Ele foi um pensador muito plural, então ele passou por várias áreas do conhecimento. Existem livros dele da filosofia, como a Crítica à Filosofia de Hegel, né? Hegel era um dos grandes filósofos alemães e da humanidade até então, então o trabalho de doutorado do Marx foi fazendo essa crítica à obra de Hegel. Existe o trabalho da vida do Marx, que é um livro de economia, basicamente, que é um livro que chama O Capital. Existem livros mais ligados à filosofia, como a ideologia alemã. Existe esse livro que chama O 18 Brumário, de Luiz Bonaparte, o qual é o foco da nossa conversa hoje, que é um livro mais voltado para a dinâmica política, né, da França e para os eventos políticos que marcaram a França no finalzinho após a Revolução Francesa. Tem o Manifesto Comunista, né, que não é nem mesmo um livro, né, ele parece que ele é um panfleto, algo assim similar, né? Isso, e claro, o Manifesto Comunista, que é o mais curtinho, né, ele foi escrito no calor da hora ali, mais para servir como um panfleto para o operariado, mas em todos esses livros está muito presente essa ideia que o Marx tem de como que a nossa sociedade está organizada, né? Uhum. Por que ler Marx? Porque o Marx ele tem uma ideia única de como que a sociedade funciona. E o Marx, ele como um grande acadêmico, por um lado, e por outro lado, um grande militante, ele fala que a sociedade caminha pela luta de classes, né? A história da humanidade, ela tem um motor, e o motor da história é a luta de classes. Sempre existiram duas classes antagônicas, né, que brigam entre si, e uma dominante e uma que vai ser dominada. E nesse livro aqui, que chamou 18 Brumário, de Luiz Bonaparte, o Marx ele vai analisar uma situação política muito peculiar, muito interessante, que ocorreu na França quando o sobrinho do grande Napoleão Bonaparte, né, Napoleão foi um grande general, que entrou no poder na França no final da Revolução Francesa e levou consigo todas as ideias que a Revolução Francesa tinha, né? E levou por toda a Europa e por todo o mundo as bases do que se constituiria depois a sociedade burguesa, capitalista e industrial. Então o Marx, nesse livro 18 Brumário, ele vai tentar mostrar como que o sobrinho do grande Napoleão subiu ao poder na França, tentando usar da mesma fala,
das mesmas ideologias, da mesma roupagem, né, igual o Marx coloca aqui, que o grande Napoleão usou lá atrás, né? Tentando convencer as pessoas da mesma forma que o grande Napoleão usou, tentando apoio popular da mesma forma. Por que Brumário? Brumário, exato. Brumário é uma palavra incomum, né? Talvez muito estranha o título desse livro. Vem de Brumas, né? Vem de Brumas. Brumas que é uma... ali na Revolução Francesa, que aconteceu lá em 1789, né? Marcou a queda da monarquia absolutista na França. Depois, talvez, numa outra oportunidade, a gente pode debater sobre isso. Mas na Revolução Francesa existia um radicalismo muito grande contra a igreja e contra a monarquia, que já se tornava cansativa, e a França estava mergulhada numa crise econômica muito grande, né? E era um momento muito radical. Então os revolucionários se radicalizaram inclusive contra essa contagem do ano, que é uma contagem caracterizada pela igreja, né? E inventaram outras formas de calcular os anos. Então Brumário é um mês, é como se fosse o nosso novembro, né? 18 de Brumário, é como se fosse o nosso novembro hoje. Depois que a Revolução Francesa acabou, eles resolveram voltar ao antigo calendário, mas durante a Revolução eles adotaram um novo calendário. Então se trata de uma data, e a data de um golpe aplicado por um personagem da história chamado Luiz Bonaparte, sobrinho de Napoleão Bonaparte. Exatamente, foi um golpe, o segundo golpe, né? O primeiro golpe foi o golpe do grande Napoleão, e agora o sobrinho... Um golpe contra quem? Um golpe contra a monarquia. A França, na época, ela vivia uma disputa política, na realidade, entre grupos que eram monárquicos e grupos que eram republicanos. E ao longo de toda a Revolução Francesa, e depois que a Revolução Francesa acabou ainda, a França ficou nessa disputa entre grupos republicanos e grupos monarquistas, né, monárquicos. Então o Luiz Bonaparte, ele dá um golpe contra a monarquia, na verdade, né? Ele dá um golpe contra o setor que estava ali em disputa na França na época, para tentar se perpetuar no poder. Então, a França era uma monarquia constitucional, então? Era uma monarquia constitucional. Na verdade, a França passa por diversas modificações ao longo da Revolução Francesa, né? Depois que quando a Revolução Francesa se instaura, eles prendem o Luís XVI, que era o rei, né, na França no período, decapitam ele, cortam a cabeça do rei, da rainha, inclusive, e aí a burguesia, ela toma o poder na França, e eles montam como se fosse um partido chamado Diretório, né, e o Diretório ele vai controlar a França durante um bom tempo. E aí o Luiz Bonaparte ele vai contra o Diretório, na verdade, que era esse grupo de burgueses que controlavam a França na época. Interessante. Mas assim, fala sobre a ideia do Marx presente no livro. Por que ele escreveu esse livro? Isso. Aí o Marx ele vai tentar mostrar como que um personagem que ele acha que, segundo ele, é um personagem totalmente inexpressivo, ignorante, né? O Marx usa... ele fala que o Luiz Bonaparte tinha um cérebro de toicinho, né? Ele era uma pessoa ignorante, completamente despreparada, mas ele usando das mesmas roupagens, da mesma fala do grande Napoleão, ele usou para conseguir entrar no poder. E isso é sobre essa ascensão do Bonaparte III que o livro trata, né? E no livro, enquanto Marx desmembra aí o período que o Luiz Bonaparte ficou no poder na França, ele coloca toda a visão dele de como que a sociedade capitalista de como que a sociedade da França estava organizada, né? E de como que ele imaginava o progresso histórico. Ele começa o livro falando uma coisa muito interessante, que ele fala que a história se repete, né? Primeiro como tragédia ele está se fazendo menção a quando o grande Napoleão assumiu o poder na França, e depois como farsa, né? Ou seja, um outro personagem usando da mesma coisa para subir ao poder na França. Interessante. E chegar ao poder. Você queria ler alguma parte do livro que você acha interessante? Isso. Aqui tem o comecinho, né? Que é esse trecho que eu citei, que eu acho muito curioso,
Você já citou. E que ficou claro. Sim, mas tem um outro trecho aqui que eu acho muito legal, que o Marx fala assim: os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem. Não a fazem sobre circunstâncias de sua escolha, e sim sobre aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado. Né? Como que o nosso passado influencia nas nossas decisões, como que o passado tem um peso nas decisões presentes. Né? A tradição de todas as gerações mortas oprime como um pesadelo o cérebro dos vivos. E justamente quando parecem empenhados em revolucionar-se a si e as coisas, em criar algo que jamais existiu, precisamente nesses períodos de crise revolucionária, os homens conjuram ansiosamente em seu auxílio os espíritos do passado, tomando-lhes emprestado os nomes, os gritos de guerra, as roupagens, a fim de apresentar-se nessa linguagem emprestada. E aí ele vai falar, e o Marx é muito interessante, é muito bonito o jeito que ele relata, né? Porque ele vai comparar com uma pessoa que está aprendendo um novo idioma. Ele fala, quando uma pessoa está aprendendo um novo idioma, ela vai sempre traduzir para o idioma antigo para conseguir entender o que as palavras são, né? Então, se eu estou tentando aprender inglês, eu vou tentar traduzir as palavras em inglês para as palavras que eu já sei em português. Só que eu estou fazendo menção a algo que está no passado, eu estou fazendo menção a algo. O Marx vai falar, só quando esse estudante conseguir se desvencilhar da língua antiga e começar a operar só na nova, ele vai ter feito algo novo. Até então, ele está só fazendo menção a algo que ele já sabe, algo que já existiu. Né? Então, essa relação entre o passado e o futuro é muito importante na forma com que o Marx enxerga a história. Marx, eu estudei história, e Marx me ajudou a olhar a história de uma outra maneira, porque a gente acostumado no colégio a olhar a história procurando grandes personagens, fatos históricos, de uma maneira quase sem movimento, né? E através da visão de Marx, a gente aprende a não olhar a aparência, olhar o que está por detrás de tudo isso, né? E olhar que existe sempre o explorador e o explorado, né? E que isso é que vai movimentar, né, de uma forma dinâmica a história. Estou certo em ver a história dessa maneira? Com certeza, essa é uma visão marxiana, né, digamos assim, de como que o Marx enxergava a história e muito atual, eu digo. Né? Esse tipo de pensamento ele nunca deixou de ser atual e presente, essa forma da história caminhar. Né? Eu sempre costumo falar para os meus alunos como uma representação de que o Marx ele enxergava a história como se fosse um relógio. Né? Então, quando você olha para um relógio, você vê os ponteiros, você vê a quantidade de ponteiros, a forma com que eles se movem, os números e tudo mais. Só que se você pegar e abrir o relógio, você vai ver que dentro do relógio existem certas coisas que não estão à mostra, né? Que são certas engrenagens ali, que você não vê. O que o Marx fez com o capitalismo foi justamente isso. Ele abriu a engrenagem da sociedade capitalista e viu que dentro do capitalismo, por mais bonito, entre aspas, que pareça, né, as indústrias, e a produção, e a demanda, e as bolsas de valores, e a tecnologia, e as coisas aparentemente evoluindo, entre aspas, né, o Marx abriu o relógio da sociedade e falou, olha, dentro disso, por detrás de tudo isso, existe uma engrenagemzinha pequena que está corroendo uma engrenagem maior, né? E aí, quando a gente fala que o Marx diz que o capitalismo vai acabar um dia, que o comunismo vai passar a ser um modo de produção vigente, não foi um sonho que ele teve no meio da noite, desesperado, ou alguma coisa que ele tomou, que ele resolveu formular essas ideias. Não, é uma consequência de certas coisas que ele via que estavam acontecendo. Quer dizer, a gente não precisa ser um gênio para saber o que vai acontecer com o relógio. O relógio que tem as engrenagens com mau funcionamento, uma hora ele vai parar. E o capitalismo do Marx era a mesma coisa. Essa briga de forças, né, que existe dentro do capitalismo, essa briga de interesses, que são interesses antagônicos, né, são interesses opostos, de ter cada vez mais lucro,
e o outro tendo a necessidade de arrumar trabalho, de arrumar emprego, de se permanecer no trabalho, né? E tendo que vender o que lhe é mais precioso, que é o trabalho. Isso uma hora ia estourar, né? Em parte, o Marx tinha razão, né? Porque o capitalismo está sujeito a crises. Ele está sujeito a crises cíclicas, né? A gente vê aí hoje em dia o que está acontecendo com o mundo todo, uma crise sanitária que tem um efeito direto na economia, né? Ou muitos falam que a gente já estava passando por uma crise econômica e essa crise sanitária só piorou um problema econômico que já estava se avizinhando aí no mundo. Mas o capitalismo está sujeito a crises. A gente pode se perguntar, o que aconteceu com o comunismo? Ele morreu? Aonde está ele hoje? É possível uma revolução comunista? Não é possível? Ela seria boa ou ruim, né? As pessoas muitas vezes perguntam essas coisas. Bom, são perguntas muito difíceis de se responder, né? Se a gente tivesse a resposta para isso, talvez o campo intelectual marxista já estaria muito mais resolvido e a gente já conseguiria ter encontrado uma saída política para problemas sociais que a gente tem hoje. Essa questão ainda está em aberto. Mas o que a gente pode falar é que o capitalismo, querendo ou não, ele demonstrou uma capacidade de sobrevivência que nem o Marx esperava que ele tivesse, né? Ele demonstrou uma capacidade de se reinventar, né? Mais tecnológico, a bolsas de valores, com outras relações de produção, e ele tem sobrevivido às múltiplas crises que o capitalismo passou. E foram muitas, né? Em 1929, o mundo passou por uma gravíssima crise econômica com a queda da Bolsa de Valores de Nova York, onde os comunistas de todo o mundo achavam que ali era um momento onde o operariado precisasse se mobilizar e tomar a frente desse processo, né? Mas o mundo conseguiu se recuperar. Tivemos um em 2008 também. Em 2008, a crise imobiliária, né, causada nos Estados Unidos, também que teve um efeito muito grande. E o capitalismo ele está sujeito a crises cíclicas, né? O movimento comunista, eu acho que o que o Marx tem de bom hoje, né? Por que ler o Marx em pleno século XXI, se ele é um autor que viveu lá no século XIX, escreveu de acordo com as circunstâncias que estavam no século XIX? É pelo que a gente está conversando aqui, né? Eu acho que esse é o grande ganho de você ler ele. O Marx é um autor que nos ensina a não ver as coisas pelo que a gente só consegue observar à primeira vista. Ótimo, Pedro. Excelente. Eu já quase concluindo aqui, eu queria fazer uma observação. Eu assisti uma entrevista do Gorbachev, o homem que era o que comandava a União Soviética quando deixou de existir a União Soviética. E ele, na entrevista, ele falando que, a princípio, quando ele assumiu a União Soviética, ele pensou em reformar o Partido Comunista, a União Soviética, o pensamento, a economia, mas depois ele percebeu que não dava para reformar mais, teria que ruir. Ele fala uma coisa, que é um pensamento também que eu tenho, que o socialismo ele tem que assumir uma face mais humana, coisa que o capitalismo jamais vai assumir, essa face humana. Digo isso com certeza. Socialismo eu não sei se... Mas nós temos a social-democracia nos países escandinavos, Portugal, na Alemanha, né? Que é ligado à esquerda, onde as coisas são mais justas. Pedro, é impossível alguém ter bilhões de dólares. As pessoas milionárias desse país têm bilhões de dólares. Apoiam o governo atual, né? Enquanto as pessoas lutam numa fila para ganhar R$600 como esmola. Como pode isso? Na social-democracia você pode encontrar alguém que tem milhões de dólares, mas você não encontra ninguém que tem bilhões de dólares. Entendeu? Então isso é muito, por isso que eu acho importante ler Karl Marx, né? Para a gente poder tirar
né, essa névoa de ignorância que existe. Qualquer pessoa hoje vai, em 5 minutos de leitura, já tem uma concepção a respeito de Marx, já xinga o outro de comunista, né, porque virou um xingamento comunista, esquerdopata, essas coisas todas. Cada um querendo tirar a sua vantagem a respeito dessas coisas. Mas a gente não sabe. Tem mais ou menos uns 20 anos que eu leio os livros, tenho muitos livros do Karl Marx também, e eu esperava essa oportunidade, né, de falar um pouco a respeito. Estou muito grato, queria que você fizesse suas considerações finais aí desse momento aí. Legal. Mais uma vez agradecer, né, a gente poder ter esse debate aqui. Ele é um autor muito importante tanto para a sociologia, quanto para a história, quanto para a ciência política. Você não vai ser contaminado pelas doenças dele, não existe isso, né? As pessoas têm uma visão muito negativa com relação ao Marx, não é nada disso. Ele é um autor como qualquer outro autor, muito importante, né? Um dos mais importantes que a sociologia tem. Ninguém faz sociologia, ninguém faz história sem passar pelos conceitos dele. Então, as pessoas precisam saber do que elas estão falando. Quando a gente fala capitalismo, quando a gente fala comunismo, o que é socialismo de fato, aonde ele surgiu, em que momento histórico, o que a gente está falando. É importante as pessoas saberem o que elas estão discutindo, né? A gente vive num mundo onde as pessoas têm direito de ter a própria opinião, né? A gente não está obrigando ninguém, nenhum de nós, ninguém está obrigando ninguém a ser de esquerda ou ser de direita, né? Não é essa a discussão. Mas eu acho que as pessoas precisam saber do que elas estão falando. Verdade. Elas precisam saber discutir inteligentemente sobre as coisas, coerentemente, usando a razão, usando o raciocínio. Igual a gente falou, o Marx ele não era um doido que acordou no meio da madrugada achando que as coisas iam acontecer daquele jeito. Não, é uma sequência de fatos, uma sequência de eventos, uma sequência de pensamentos que levaram ele a assumir essa posição. Então, a gente poderia ficar nesse debate aqui durante horas, né? Existe muita coisa a ser comentada. Depois, mais recentemente, toda a discussão política que se tornou no mundo ficou mais ou menos dividida em dois polos, né, com relação à organização do Estado. Será que o governo deve intervir na área econômica ou será que ele não deve intervir na área econômica, né? E até 1929 existia-se uma política de que os governos não deveriam intervir na economia. A economia deveria agir sozinha. E, na verdade, isso levou até a crise de 29, né? Onde os empresários falsificavam balancetes para conseguir empréstimos, né? E as empresas falindo, e acabou que a bolha acabou estourando lá na crise de 29. E aí, depois de 29, se percebeu que o Estado precisa intervir, né? O Estado precisa assumir certas atribuições, precisa ajudar, precisa auxiliar. E aí surgiu todo o estado de bem-estar social, essas políticas de amparo estatal para conseguir reduzir a desigualdade. Que é uma bandeira da social-democracia. Que é uma bandeira da social-democracia, com certeza. Mas se você, aqui no Brasil hoje, assume essa postura de social-democrata, você vira comunista, porque o que defendem hoje é o Estado mínimo, né? Mas, assim, essa é uma discussão séria. Porque no meio de uma pandemia, dessa situação que nós estamos vivendo, se o Estado não atuar, nós vamos ter problemas seríssimos. Talvez uma convulsão social como nós nunca tivemos antes, né? Então, é isso. O que eu falei aqui, esses países da Europa, da Escandinávia, a Alemanha, hoje Portugal, né, avançaram muito. Sem essa discussão tosca, boba, né? De que fulano é comunista, aquela coisa toda, vermelha, essa coisa, isso é sinal do mar de ignorância que nós submergimos aí, né? Mas uma coisa que é essencial, essas diferenças sociais, elas têm que diminuir, né? Então, Karl Marx sempre apontou para essa direção. Outros pensadores mais modernos, né, que beberam na fonte de Karl Marx falam a respeito disso aí. Pedro, muito obrigado a todos aí por acompanharem esse vídeo, né? Voltamos posteriormente, né? Muito obrigado, até mais.